A parábola da semente de mostarda. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 31 ao 32. A parábola das sementes de mostarda. E Jesus fez outra comparação. Ele disse: o reino do céu é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Assim um homem pega essa semente e semeia na terra, e quando ela cresce, torna-se a maior de todas as verduras. Assim, ela fica uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho em seus ramos. No Evangelho de Lucas está escrito assim: e Jesus pergunta: com o que é parecido o reino de Deus? Que comparação posso usar? Então ele compara o reino do céu com a semente de mostarda. Jesus usava comparações para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de comparações. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta havia dito: usarei de comparações quando falar com eles e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Jesus, na parábola do grão de mostarda, faz a comparação do grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, embora seja muito pequeno, contudo, depois de ser semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. A árvore de mostarda, ela é bem grande, podendo chegar à altura de 3 a 5 metros em sua fase adulta. No outono, a época em que seus ramos ficam firmes, diversas espécies de pássaros e de aves fazem seus ninhos em seus ramos, assim como Jesus nos descreveu. Da mesma forma que o pequeno grão de mostarda, por ser minúsculo de tamanho, nos dá a entender que ele nunca se tornará uma grande árvore, assim também é o crescimento do reino de Deus na terra. No início, poderiam até achar, muitos poderiam entender que o reino não teria o crescimento, mas, ao passar do tempo, ele cresceu de forma espantosa. O reino de Deus no início começou humilde, bem pequeno, mas ao passar do tempo se tornou grandioso. Começou com um pequeno grupo que seguia a Jesus, formado por pessoas humildes, e o evangelho do reino, que saindo de Jerusalém alcançou lugares distantes. E a planta seguiu crescendo, e o reino seguiu crescendo, servindo de abrigo para homens de todas as línguas, todas as raças, todas as nações, que assim como as aves do céu encontraram abrigo e refúgio e descanso na grande árvore, que é o reino de Deus. Vemos nesta parábola que Jesus nos mostra que a semente de mostarda, que por menor que ela seja, ela se torna uma grande árvore, e ela é como o reino de Deus, que pode ter começado humilde na terra, com poucos, com 12, mas se tornou o maior de todos os reinos. Estamos aguardando Jesus e o reino de Deus. Mesmo com todas as dificuldades, perseguições que os cristãos vêm passando ao longo dos tempos, Jesus nos mostra que mesmo com uma fé pequena, do tamanho de uma semente de mostarda, ao crermos e pregarmos o Evangelho, o reino de Deus vai crescendo cada vez mais. E a mostarda, que foi semeada na terra,
se tornará a maior de todas as hortaliças e se tornará uma grande árvore, onde os seus ramos serão usados como abrigo por vários pássaros. E o reino de Deus, como nesta parábola que Jesus comparou com a semente de mostarda que é semeada na terra, assim o reino do céu é semeado em nós, está no meio de nós, está dentro de nós. E ao germinar, se torna grande, onde muitos podem nele se abrigar, assim como a árvore de mostarda, onde os pássaros se abrigam e fazem seus ninhos e os seus ramos. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21, fala que os fariseus, eles interrogaram Jesus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E Jesus respondeu a eles: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Senhor Jesus, estamos aguardando a sua vinda, lendo, meditando na sua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, tirar proveito, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deixou para nós, a tua palavra, Senhor, que possamos nela meditar, que possamos nela entender os teus desígnios, a sua vontade, Senhor. Que possamos entender que próximo está o teu reino, Senhor. Ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos preparou, nos forjou o nosso caráter, nossa mente, o nosso coração, nossos pés. Que possamos andar, Senhor, segundo a sua vontade, trilhar os teus caminhos. Sabemos, Senhor Jesus, que o caminho é estreito e que a porta larga, ela leva à perdição. Possamos estar, Senhor, diante de Ti, firme, Senhor, aguardando a sua vinda, Jesus, pois o Senhor nos prometeu e nós sabemos que o Senhor virá nos buscar. Aguardamos a Tua vinda, ó Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.